Olá, meus amigos. Eu tenho como hábito trazer os meus estudos, as minhas reflexões como pequenos vídeos para que possa ficar como uma lembrança futura as pessoas que me acompanham, que vão me acompanhar e de maneira muito especial para os meus filhos. Estava refletindo agora uns dados que eu estava olhando, estava pesquisando sobre os índices mundiais de utilização de antidepressivos, opioides, e fiquei muito impressionado com algo que eu já tinha como desconfiança. Esses índices colocam os países europeus, os países ditos países de primeiro mundo, altamente consumistas, no topo. E aí uniu a minha forma de analisar, uniu uma coisa que eu não posso afirmar, eu não tenho dados suficientes para isso, mas eu deixarei aqui como uma reflexão inicial para estudos que posterior eu irei me aprofundar. Eu fiz uma junção entre a utilização desses opioides, desses anestésicos, dessas, entre aspas, drogas, que muitas vezes nesses países que eu falei de primeiro mundo são facilmente encontrados, muitas vezes muitos deles não precisam nem de prescrição médica. Eu fiz essa junção da utilização desses medicamentos com o consumo. Quem, assim como eu, nunca viu ou não lembra desde criança, desde que nós tivemos acesso às comunicações, às séries de TVs, etc. Quem nunca viu países como em filmes como Inglaterra, Estados Unidos, as pessoas jogando fora computadores, utensílios de maneira geral, seminovos, com pequenas avarias, né? A gente cansou de ver isso, né? A gente acha impressionante que num país como o nosso, às vezes a pessoa vive uma vida inteira, não consegue comprar uma casa, não consegue comprar um carro, não consegue botar um ar-condicionado no quarto. E a gente vê países assim, uma facilidade muito grande, com poucos dias de trabalho, a pessoa consegue comprar um veículo, consegue comprar. Então, esses lugares, esses países, eles parece que existe uma ligação muito grande entre, teoricamente, felicidade e consumo. E que em momentos de crise, como a gente vive agora, por exemplo, no pós-revolução industrial, a gente vê países hoje altamente endividados, vivenciando crises nesse consumo. E qual a relação? Eu quero deixar aqui, mais do que respostas, perguntas para você que está me ouvindo, me vendo, fazer. Qual é a relação que esses opioides, que esses antidepressivos têm com essa queda no consumo? Qual a relação entre consumir, ter essa liberdade em comprar, em se utilizar de diversas realidades, e a felicidade em si? Porque a gente percebe hoje que enquanto mais crise financeira nos países, mais as pessoas entram em estados depressivos. E outra coisa, desculpe, é dentro do próprio assunto. Como o nosso mundo se moveu para criar dependência nas pessoas? Por exemplo, como o açúcar, parece conversa de doido, viu, gente? Mas como eu vejo as pessoas sofrendo para fazer uma dieta, para baixar o índice glicêmico, como o açúcar, que também, na minha visão, é uma droga, é uma das piores de você se libertar. Como essas alimentações também não são para nós uma espécie de opioides. Quantas pessoas têm sérios problemas com obesidade? Quantas pessoas usam do consumo alimentício como algo para preencher um vazio? E a gente vê muito isso, as pessoas comentando: eu como eu me sinto melhor, eu me sinto mais preenchido, eu me sinto mais aliviado.
E quando a pessoa toma uma decisão de lutar contra esse vício do açúcar, esse vício do glúten, esse vício desses alimentos que são facilmente encontrados em diversas localidades, como as pessoas ficam muitas vezes, passam por um momento de crises horríveis, de abstinência, e quando as pessoas não têm acesso mais, ou por uma questão financeira, ou porque decidem não ter acesso, como as pessoas sofrem muito, e passam por esses efeitos que a gente chama de efeito sanfona. Então, como eu disse, eu não quero trazer respostas, porque nem eu tenho essas respostas. Mas às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que eu estou me tornando uma pessoa alienada, ou seja, fora do padrão? Ou se a tomada de consciência da vida, de mim, do meu corpo, da minha cognição, está me fazendo criar essas perguntas. Será se todos nós não estamos sendo criados ou manipulados para esses consumos exagerados, para que nos tornemos máquina de consumo? Eu estou falando de opioides, eu estou falando de alimentação. E a internet? Quanta gente está entrando em crise, crianças entrando em crises sérias de abstinência, quando basta a internet cair na sua residência, basta um aplicativo famoso aí ficar num bug algum tempo, e minutos, as pessoas estão praticamente quase que saindo às ruas loucas, né? Pessoas que dizem mesmo, eu sou dependente disso, eu não consigo largar. Eu quero deixar aqui no ar essas reflexões, como eu disse, eu estou ainda fazendo elas, mas eu me convenço a cada dia de que isso tudo está muito ligado, tudo isso está muito interligado, e que se a gente quiser retomar um pouco de paz, se a gente quiser retomar uma vida mais saudável, a gente realmente precisa romper com esses sistemas que nos aprisionam, que nos escravizam. Papo de doido? Talvez. O que você acha disso?